Olá, tudo tranquilo? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens com o título Milagre de Jesus no Evangelho de João. Nós já falamos a respeito do primeiro milagre, transformação de água em vinho, durante um casamento em Caná da Galileia. Já mencionamos a cura da filha de um oficial romano, a cura de um paralítico, a multiplicação de 5 pães e 2 peixes, e hoje nós vamos ver Jesus acalmando o mar, que se encontra João capítulo 6, versículos de 16 a 21, que diz assim a palavra do Senhor. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então se animaram a recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Pois bem, queridos, esse texto aqui se encontra logo após do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Então, Jesus sai, para orar no monte, e os discípulos pegam o barco e vão navegando pelo mar da Galileia até Cafarnaum. Só que durante esse percurso, infelizmente, aparecem alguns transtornos, as ondas ficam bravias, o vento fica mais forte, e eles vão aprender com Jesus mais uma lição a respeito de quem é Jesus, do grande eu sou. Então, na vida também, de igual forma, nós nos deparamos e somos surpreendidos com várias tempestades. As tempestades não mandam mensagem, elas não mandam e-mail, elas não mandam WhatsApp, elas aparecem, de uma hora para outra elas aparecem em nossas vidas. De igual forma, ela pode aparecer em um casamento, na vida profissional, elas sempre aparecem no dia a dia. Mas o que eu quero dizer com você, que igual os discípulos aqui, eles não estavam preparados para a tempestade. Eles não souberam administrar a tempestade. Dificilmente o ser humano, por sua própria vontade, ele vai saber administrar as tempestades. Mas nessa passagem aqui, nós vemos que quando Jesus chega, entra com os discípulos no barco, eles chegam aonde? No ponto final, na margem do outro lado de Cafarnaum, que era o objetivo da sua viagem. Então eu quero mostrar para você hoje pela manhã, eu quero refletir com você, nós queremos abstrair algumas lições aqui das tempestades. Então nosso tema vai ser aprendendo com as tempestades da vida. Queridos, nós sabemos que o mundo vive no caos da enfermidade, na crise política, em várias crises que no mundo político, econômico e também em nossas vidas. Mas o que é que nós aprendemos com as tempestades? Algumas lições elas devem trazer para nós. E em cima desse texto, dessa travessia, desse mar bravio, que depois Jesus chega com seus discípulos no barco ao ponto comum, eu quero trazer aqui 5 lições de suma importância. Primeiro, as tempestades revelam quem verdadeiramente nós somos. As tempestades revelam quem verdadeiramente nós somos. João 6, 25 e 26 diz assim: vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Olha só, aqui a gente percebe, logo em seguida, Jesus já tinha chegado em Cafarnaum, os discípulos já estavam com ele, mas a multidão segue, aquela mesma multidão que viu a multiplicação dos pães e dos peixes. Aí Jesus chega e mostra realmente o caráter deles. Eles estavam com Jesus, não era porque Jesus estava, através desses milagres, mostrando quem ele era, mas eles estavam com Jesus atrás das benesses, atrás das curas, atrás da alimentação. Então, a tempestade revela realmente quem nós somos. Então, esses que partiram depois, a multidão, partiram logo após os discípulos para procurar Jesus. Jesus diz: olha, vocês estão comigo, não é
porque viram os sinais miraculosos, porque os sinais no Evangelho de João apontam para Jesus como Filho de Deus, Jesus como a palavra em verdade encarnada. Então ele diz, olha, vocês estão me procurando por outros motivos. Na realidade, queridos, na crise, nós mostramos o nosso caráter, nós mostramos realmente quem nós somos. Eu aqui, quando estava fazendo esse ponto, eu recordei-me aqui de um cruzeiro italiano chamado Costa Concórdia. Não sei se você se lembra, mas naquela época, era 2012, eu acredito, aquele capitão ele começou a largar o barco na hora da crise, na hora da tempestade. Então, quando a tempestade chegou, aquele capitão que andava com cap bem arrumado, sua farda alinhada, os botões brilhosos, ele era muito bonito. Ele estava com todo paramentado, mas quando chegou a hora da crise, o que é que ele fez? Ele não pensou na sua equipe, ele não pensou no pessoal que estava dentro do navio, ele pensou somente em se salvar, em sair do barco. Tanto depois que a capitania dos portos ligou para ele e disse, olha, capitão, fique, que agora quem pegou o comando do navio tinha sido a capitania dos portos. Então, aquele homem, durante a tempestade daquele cruzeiro, do Costa Concórdia, na Itália, ele simplesmente abandonou o barco e deixou lá várias pessoas, né, realmente quase que afundarem. Mas eu quero dizer para você que hoje também não é diferente. Muitos líderes no campo político, no campo social, no campo religioso, eles só pensam neles mesmos. Então a gente vê hoje um caso de saúde pública que hoje a gente está vivendo, muitos políticos estão pensando só na eleição de 2022. Eles não estão pensando no bem-estar da sociedade hoje. Eles pensam somente em si. Mas Jesus aqui não. Ele diz para a multidão, olha, vocês estão pensando só naquilo que é o acessório, vocês não estão pensando no principal. Então Jesus pensa nas pessoas, Jesus pensa em mim, Jesus pensa em você. Então, também a crise, né, as tempestades também revelam o nosso caráter. Quem é que nós, por que nós estamos seguindo a Jesus? Será que nós não estamos também seguindo a Jesus tão somente por causa daquilo que Ele nos dá? O bem-estar que Ele nos proporciona, um culto agradável, uma música agradável, um louvor agradável, a saúde que a gente tem no momento, mas quando chega a tempestade, quando chega a crise da enfermidade, da crise do casamento, quando chega qualquer outra tempestade, a tempestade do desemprego, o que é que a gente faz? A gente sai do barco, como aquele capitão do cruzeiro italiano Costa Concórdia, ou a gente aguarda, espera o Senhor entrar no barco. Então, queridos, quando nós estivermos em crise ou na tempestade, o que é que ela nos ensina? O nosso verdadeiro caráter. Então, a tempestade, quer queira que não, ela vai ser boa para justamente mostrar a nossa verdadeira identidade, o valor que nós temos. Então, muitas pessoas têm os valores da sua vida voltado para o seu carro, para a sua posição social, para a sua posição dentro da igreja, para a sua posição na política. Mas o que é que o Senhor quer de nós? O que é que Ele requer de nós? Marcos capítulo 12, versículo 28, Jesus, quando está tendo um contato com um religioso da sua época, ele explicando, perguntando Jesus, querendo pegar Jesus numa casca de banana, fazer uma pergunta para Jesus escorregar e ser mal visto, tanto diante das multidões como dos religiosos. Ele pergunta a Jesus a respeito do maior mandamento. Jesus vem. Olha aqui, está em Marcos 12, 28, diz assim, olha, qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Olha que maravilha. O Senhor quer que nós o amemos com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Obviamente que o mais Ele vai nos dar. Isso que as pessoas tanto anseiam no tempo momentâneo, o Senhor nos concede a felicidade, porque a palavra dele vai nos ensinar como nós devemos estar agindo em determinada situação. O carro nosso, a nossa condução, a nossa saúde, tudo isso o Senhor vai nos conduzir. Por quê? Porque a tempestade revela o nosso caráter. E nós precisamos, nesses momentos realmente de tempestade na nossa vida, olhar para Deus.
É através de Deus que ele vai realmente nos corrigir. Então as tempestades servem, né, para mostrar o nosso caráter, para nós mostrarmos os nossos valores, em que a gente tem crido. Então, preste bem atenção nessas lições quando Jesus acalma as tempestades junto com seus discípulos. A segunda lição que nós também podemos abstrair dessa passagem é que as oportunidades servem para manifestação da ação divina. Olha só que maravilha. As tempestades servem como oportunidades para manifestação divina. Veja o que diz o versículo 17 e 18 do capítulo 6, esse que nós estamos lendo. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Queridos, eu particularmente não gosto de água, de rios, de mares. Eu, quando vou à praia, eu fico ali só naquelas primeiras, nas ondas, nas primeiras. Eu não me aprofundo muito. Porque realmente eu sou oriundo de uma cidade, uma das cidades do Piauí, que chama Floriano, e tinha o rio Parnaíba. Então, na minha infância, eu vi muitos jovens, muitas crianças morrerem afogadas. Então, eu tive essa lição, né, de águas bravias. Então, eu fico imaginando esses discípulos aqui, após, né, um dia de trabalho, eles pegam seu barco, vão, querem ir para um outro lugar, para outra margem, e eles encontram o quê? Uma grande tempestade. Ele encontra uma grande tempestade. Mas é durante as tempestades que a ação divina, que o mover de Deus se apresenta em nossas vidas. Veja bem, recapitulando os quatro milagres aqui que Jesus operou. Jesus vai ter uma tempestade na filha do oficial romano, a enfermidade. Então Jesus opera a ação divina na doença. Depois nós vemos também na multiplicação dos pães e peixes. Então havia ali uma tempestade, era fome. E Jesus chega e multiplica aquilo que as pessoas têm. Jesus multiplica, né, a dispensa. Então o Senhor também é o Deus na abundância na nossa parte financeira, é o Deus da abundância também nos nossos mantimentos. Então chegou a crise no relacionamento, no casamento. O que é que Jesus faz? No primeiro casamento em João, casamento de Caná da Galileia, o que é que acontece? O Jesus, ele transforma a água em vinho. Então, se o seu casamento, querido, o seu relacionamento de pai com seu filho, de esposo com esposa não está bem, Jesus é que chega trazendo alegria, ele transformou a água em vinho. Né? Então ele chegou naquele casamento que já faltava, o pessoal estava no casamento judeu, as festas de casamento são bastante longas, né? Tem bastante bebidas, muita alegria, dança. Naquele momento, no relacionamento, tinha tudo para dar errado, porque a alegria tinha acabado. A alegria tinha morrido, tinha se encerrado. E Jesus chega e traz a alegria. Então o Senhor Jesus, nas tempestades, né, que você e eu, nós passamos, elas servem para manifestar o quê? Realmente a glória de Deus, manifestar a ação divina. Então o Senhor é que age. Então quando o Senhor entra naquele barco, o Senhor entrou na casa daquele oficial romano, o Senhor entrou também naquela multidão faminta, o Senhor trouxe o quê? Trouxe alegria, trouxe saúde, o Senhor trouxe prosperidade do alimento. Então creia, esse é o nosso Jesus, esse é o Deus que nós servimos. Se eu e você estivermos passando por tempestades, e hoje essa palavra, esses milagres de Jesus é bastante atual. Eles são bastante atuais por quê? Porque com certeza todos nós estamos passando nessa tempestade, dessa pandemia do corona. Mas eu quero dizer para você, se Jesus estiver no seu barco, ele entrar na sua família, na sua casa, você vai passar o mar bravio, a noite escura, você vai passar e você não vai sentir, porque o Senhor entra no barco. Veja o que aprendeu Jó com as suas tempestades. Jó tinha a família, Jó tinha fazenda, Jó tinha saúde, Jó reunia com os filhos, fazia churrasco no final de semana, fazia festa, mas chegou o momento da tempestade na vida de Jó. Ele perdeu tudo e ainda perdeu a saúde. Né? Houve um pandemônio ali na vida dele. Mas olha o que é que ele diz quando chega em Jó, capítulo 42, versículo 5. Ele diz assim: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos. Olha que maravilha. Na tempestade, os nossos olhos se abrem para ver Deus. Na tempestade, nossos olhos se abrem para ver Jesus. Queridos, Marcos também, quando traz esse relato dessa passagem,
Marcos 5, 6,51 diz assim: Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. Mas eu quero somente a parte A do versículo, diz assim, olha, ele subiu no barco e o vento se acalmou. Aleluias! O Senhor é que acalma os ventos bravios de nossas vidas. O Senhor é que acalma todas as tempestades. Crê isso. Toma essa palavra como realmente uma promessa de Deus, aquilo que diz a palavra do Senhor. Terceiro lugar, o que é que nós devemos aprender com as tempestades? É que as tempestades ajudam a superar as nossas fraquezas. Olha só, as tempestades ajudam a superar as nossas fraquezas. E qual é a fraqueza aqui dos discípulos? Ela está aqui bem demonstrada no versículo 20, diz assim, mas ele lhes disse, sou eu, não tenha medo. Qual é a fraqueza dos discípulos? Medo. Medo. Veja bem, os evangelhos sinóticos, Marcos e Mateus, eles trazem essa mesma narrativa. Só que cada um, veja bem, os evangelhos, é por isso que diz evangelho segundo Mateus, evangelho segundo Lucas, evangelho segundo Marcos, evangelho segundo João. Então, cada um tem uma perspectiva daquele quadro. Ele olha aquele quadro e traz uma narrativa. E cada um, menos Lucas, que não trouxe essa narrativa, os demais, Marcos e Mateus, eles trazem essa mesma passagem, né? Quando Jesus acalma a tempestade, elas são diferentes. Mas sabe qual é o único termo que são iguais? Os três discípulos, os três escritores, quando trazem a revelação do acontecido, eles disseram a mesma coisa. Não tenham medo, sou eu. Olha só as três passagens, cada um vai contar, depois você consulte a sua Bíblia a respeito dessas três passagens, né, tanto em João, Marcos e Mateus. E você vai ver que a única passagem que é igual, né, falada, capturada, fotografada pelos três escritores aqui, sou eu, não tenho medo. Olha que profundidade, que coisa profunda. É porque o Senhor realmente, Ele quer trabalhar na fraqueza dos seus discípulos. E aquela fraqueza daquele momento era o que? Era o medo. Né? As águas estavam bravias, o céu estava escuro, as ondas fortes, os ventos fortes. Então o que é que os discípulos começaram a ter medo? E o medo, eu vi aqui uma pesquisa que saiu nos Estados Unidos, 25% da população de forma alguma conseguirá terminar a vida sem ter experimentado uma fobia. Né? E os dados apontam para isso. O medo patológico, fobias, pânico afetam 18% dos moradores aqui de Brasília, 11% dos moradores de São Paulo e 9% dos moradores de Porto Alegre. Então, a gente vê que realmente o medo, né, as fobias patológicas que são doentias, o medo em si, né, ele é natural porque serve como um alerta para a gente, né? Então não existe nenhum ser humano sem medo. Pelo contrário, o medo é oriundo lá de Adão, lá no início, quando o Senhor falava, né, quando aparece essa palavra medo, aparece em Gênesis capítulo 3, versículo 10, quando quando Deus, né, ele na viração do dia procurava tanto a mulher, Adão e Eva, para ter a comunhão, e ele chega num determinado período, ele procura Adão e não encontra. E Adão diz o seguinte, olha, Deus procura Adão, onde estás? Ele diz, olha, eu estava escondido, porque respondeu, tive medo, né? Tive medo. Então ele tinha uma única objeção no Jardim do Éden, era que eles não podiam comer da árvore do conhecimento e do bem, né? Mas ali eles comeram aquele fruto e o que é que aconteceu? Os olhos deles se abriram, né? E aí ele começou a perceber a malícia, ele começou a perceber que estava nu e se cobriu. E disse, olha, eu tive medo de vir ter contigo. Então, o medo já vem desde o início, né? Da gênese da nossa existência. Mas o que é errado é o medo patológico, o medo, a ansiedade de antecipar um acontecimento que ainda não chegou e a gente já começa a ter medo. E é esse medo aqui que o Senhor vem realmente a falar com os discípulos e dizer, olha, não tenham medo, sou eu. Então ele fala, os discípulos capturaram bem essa mensagem de Jesus a respeito do medo. É a minha paz que eu lhes dou, não lhes dou a
paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Olha só, querido, palavra poderosa do Senhor, né? Ele vem nos sustentar. Ele vem dizer para mim e para você, olha, em que pese você esteja passando esse momento da dificuldade na sua existência, da sua vida. Em que pese as coisas, o mar bravio possa estar te mostrando, o mar revolto que você não vai chegar para onde você vai. O ponto que você tem em vista, a sua meta, o seu objetivo, o seu planejado. Mas tenha de bom ânimo, porque eu estou com você. Não tenha medo. Um versículo também bastante ilustrativo e elucidativo que eu encontrei está no Salmo 34, versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Outra tradução diz assim, livrou-me de todos os meus medos. Olha só. Então, se você está com receio, está com medo, é natural. Agora você precisa buscar a Deus, convidar o Senhor Jesus para estar no seu barco, na sua vida, que realmente o medo vai sair. Porque o medo demoníaco é aquele que nos amarra, que nos prende. E o Senhor não quer isso para mim e para você. Ele quer que realmente nós pegamos o nosso barco, sigamos em linha reta até onde nós devemos chegar. Quarta lição que eu aprendo aqui, queridos, que eu aprendo com as tempestades. As tempestades revelam que nós precisamos andar com Jesus. Diz assim o versículo 16, ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Partiram sem Jesus. Partiram. Foram sem Jesus. Em hipótese alguma, queridos, nós podemos ter um projeto de vida, um casamento, uma empresa, estar servindo uma igreja sem a presença de Jesus. A presença de Jesus é o mais importante. Já no casamento da Galileia já mostra isso. Em Caná da Galileia é a presença, não é o vinho que traz alegria, não é naquele casamento do primeiro milagre, não é os convidados, são muitos, não, é a presença de Jesus. Querido, você que está nos assistindo, você que está enfermo, você que está numa sala de um hospital, ou está em casa, está em confinamento, não adianta nós passarmos, pode ter a vacina, o homem pode descobrir daqui a um mês, 15 dias, a vacina para conter, para eliminar o vírus corona, mas eu digo para você uma coisa, o mais importante é Jesus estar comigo, é Jesus estar com você, amém? Então, quando os discípulos partem aqui, no anterior, nas outras duas narrativas, é diferente, mas aqui eles saem sem Jesus. Então não tem viagem de sucesso, não tem projeto de sucesso sem a presença de Jesus. O barco vai afundar, o líder vai sair do barco, igual aquele capitão do Corte Concórdia. As pessoas não vão aguentar a pressão, porque a pressão, o que nos guarda de toda a pressão, de todo medo, de toda ansiedade, é Jesus, é a palavra dele, é a leitura da palavra. Então, nós precisamos, tanto na bonança, no dia bom, como no dia mau, estarmos com Jesus. Então, Jesus nos convida, Jesus dá essa opção para mim e para você. Ele não chega batendo, ele não chega arrombando a porta, não. Ele chega suavemente. Então, quando ele chega, realmente há mudança. E é o último ponto que eu quero tratar com você aqui, abstrair dessa lição aqui da calmaria, né, do barco, que é o último, da tempestade bravia, é o último ponto. As tempestades potencializam a nossa fé. Olha só, o que é que eu aprendo com a tempestade? Elas potencializam a nossa fé. Versículo 21 diz assim, então se animaram a recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Olha que maravilha! Até aquele momento, aqueles homens estavam pensando que fossem desfalecer. A sua força própria não era suficiente para que os remos conseguissem dominar o mar revolto. As ondas bravias, o vento forte, a escuridão. Mas quando Jesus chega, o que é que há? No meio da tempestade, aqueles homens cobraram ânimo, diz que se animaram. Eles se animaram, receberam Jesus no barco, disse, agora vai dar certo. Jesus entrou aqui, agora vai ficar mais fácil. Queridos,
Quando Jesus chegou aqui, quando Jesus entra, quando Jesus toma realmente as orientações, os discípulos chegam aonde diz o versículo, diz, para a qual, e logo a parte B do versículo 21, e logo chegaram à praia para a qual se dirigiram. Mas por que eles chegaram tão logo? Eles já estavam a 5 quilômetros da distância de uma margem para outra, né? De onde eles estavam, Betsaida para Cafarnaum. Já tinham andado 5 quilômetros. Jesus chega, calma, mas eles só cumpriram o seu objetivo de chegar a Cafarnaum, porque Jesus entrou no barco. E quando Jesus entrou, o que é que o texto diz? Que eles se animaram, eles cobraram ânimo. E é isso que o Senhor quer fazer com você. Ele quer te dar um ânimo novo, Ele quer te dar uma esperança nova. O seu casamento vai ter um ânimo novo. A sua profissão, depois dessa crise, vai sair melhor. A sua empresa vai ser melhor, a sua igreja vai ser melhor. O seu filho vai ficar melhor, você vai se relacionar melhor com o seu filho, você está 10, 15, 20 dias dentro de casa. Não fique só assistindo temporadas e mais temporadas, não. Faça uma atividade com seu filho, com a sua filha, com seu esposo, com sua esposa, aí vai melhorar. E peça para Jesus estar com você durante essa tempestade, desse confinamento, dessa quarentena. Porque só assim, eu e você, nós vamos conseguir passar. Eu tenho convicção que você vai passar esse período de tempestade, de mar bravio, ondas bravio, vento forte e noite escura, mas só com Jesus. Só na nossa força, na força do nosso querer, do nosso entendimento, que aí ela é o primeiro tópico da nossa mensagem, que ela revela o nosso caráter. Nós temos que ser modelados e aprendemos que o nosso maior valor é a nossa intimidade com Deus. Então, queridos, eu quero concluir com você esse quinto milagre de Jesus, que é acalmando a tempestade. O que é que eu aprendo, o que é que eu abstraio desse milagre de Jesus, desse sinal de Jesus? É que Ele é o Senhor também da natureza, né? Ele é o Senhor da natureza. Então, Ele, através dessa tempestade que Ele acalmou a natureza, Ele revela verdadeiramente nós somos. As tempestades são oportunidade para a manifestação da ação divina. As tempestades nos ajudam a superar as nossas fraquezas, no caso aqui o medo dos discípulos. As tempestades revelam que precisamos andar com Jesus. E por último, as tempestades servem para potencializar a nossa fé. Queridos, eu quero dizer para você que está ouvindo essa mensagem, creia nessa palavra ministrada. Creia que o Espírito Santo vai dar um novo ânimo, ele vai te revigorar, assim como os discípulos, quando chegaram com Jesus, tiveram um novo ânimo. Porque só assim, eu e você vamos ser vitoriosos, vamos chegar aonde nós estamos planejando ir. Quero desejar a todos um excelente dia, que Deus abençoe. Você compartilha essa mensagem, assista, se você não assistiu os outros temas, os outros milagres de Jesus, nós temos aí no nosso canal. Então você participe, você esteja passando essa mensagem para outras pessoas, para essas pessoas serem edificadas e serem abençoadas, assim como eu fui quando li a mensagem, como você está sendo agora, e também para seus amigos, seus irmãos, seus amigos de trabalho, de faculdade, serem abençoados. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.